É isso aí, galera. Feliz Páscoa para todo mundo. O que é, né? Falar para as pessoas Feliz Páscoa. O que a gente tá desejando, né? Feliz Páscoa. Tá. O que você tá me desejando? Se alguém fizesse essa pergunta, o que você responderia? Ó, Marcelito, Chicão, Winston, primeira dama, Natan, Tati. É isso aí, Yara. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando. Acho que a maioria já sabe. Nós vamos mais uma vez celebrar a ceia hoje. E se você não se preparou ainda e tiver tempo, prepare aí a ceia, né? Prepare aí o suco, prepare o pãozinho e vamos participar dessa ceia juntos. Lembrando que depois da mensagem terminar, nós vamos abrir o grupo para mais uma vez a gente botar as fotos e ficar todo mundo junto. Isso vai ser, Ricardo, isso vai ser legal, né? Foi muito legal, eu acho, da outra vez, não sei quem gostou, mas eu achei muito legal a gente poder estar junto e mandando, né, as fotos para mostrar o que cada um estava fazendo em casa. Isso é bem legal. A gente é meio não, né? A gente é pontual quando dá 8 horas, quando dá 7 horas a gente começa. Então às vezes as pessoas vão chegando depois, mas esse tipo de transmissão a gente tem um tempo limitado ali de 1 hora, né? Depois a gente teria que começar de novo a live. Então é sempre importante o pessoal já ir acostumando a ser pontual. Talvez isso esse momento está preparando a gente até para quando voltar a gente poder estar junto em algum lugar, a gente ser pontual. Se a gente não for daqui direto para a glória, né, arrebatados, que isso também seria uma boa alternativa, mas essa daí quem comanda é o Senhor, então a gente fica na dependência dele, não é? Eu queria convidar o pessoal a fazer uma oração. A gente está aí com 5 minutos já, esperando o pessoal chegar. E às vezes o problema não é na transmissão, e sim na recepção do sinal, né? Às vezes o pessoal está dizendo assim, o meu som está baixo, vai ter que olhar no aparelho. Às vezes está travando. Aí às vezes é na conexão lá da pessoa. Tem que dar uma olhadinha aí. Talvez sair do lugar, ir para outro lugar aí. Porque quando a maioria não está com um problema de transmissão, aí é um problema local, né? Se o problema está na maioria, daí o problema é a gente aqui. Como é que está para a maioria? Está travando? O som está bom? Como é que está aí? Eu sei que tem um delay até eu falar e até chegar as respostas, então vou esperar um pouquinho. Fala, Valtinho, Dani. Tá bom, Dani? Helena, Fran, Alex, Pátia. Então é isso aí que eu estou dizendo. Às vezes é só um probleminha de recepção. Aí talvez seja bom só mudar o local, né? Para poder receber aí junto. Tá bom, galera? Vamos começar um tempo aí com o Senhor de oração.
Se vocês puderem, a Val lá e a turma, se vocês puderem fechar os olhos aí e a gente orar um pouquinho, convidando o Senhor para fazer parte desse tempo com a nossa família, né? Aqui da terra, tá bom? Família da terra, família do céu, irmãos por parte de sangue, né? Irmãos por parte de pai, família do mesmo sangue. Então, se você puder fechar o olho aí para a gente fazer uma oração, eu queria fazer uma oração convidando Jesus para fazer parte desse tempo conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar essa reunião onde cada família está na sua casa, alguns bem próximos, outros mais distantes, mas todos nós unidos pelo Seu Espírito através do Seu amor, nós queremos nos reunir na Sua presença. Nós queremos estar unidos e buscar a Sua direção para esse tempo, para esses dias. Oramos que a Sua ação sobrenatural invada cada casa, cada coração, encontrando nessa hora a oportunidade de apacentar, de alimentar o espírito de cada um de nós. Oramos ainda por qualquer pessoa que esteja aflita, qualquer pessoa que esteja angustiada, que possa agora receber na sua casa a sua paz. A paz que vai além do entendimento humano. De como seria possível, Deus, estar em paz e estar sendo tocada pelo Senhor nesse momento, mas nós sabemos que é possível, porque para o Senhor não há limitações nem impossíveis. Nós oramos ainda para que os corações estejam abertos, os corações estejam responsivos, correspondendo à sua proposta de relacionamento. Nós oramos também, Deus, para que aqueles que estão distantes e que estão ouvindo ou estarão ouvindo essa mensagem em algum tempo, possam buscar se aproximar do Senhor. Nós queremos ser os arautos desse tempo, Deus, de anunciar que o Senhor vive, que o Senhor reina e que o Senhor está voltando. Nós queremos anunciar, Deus, que hoje foi o dia onde o Senhor saiu e venceu, mostrando que a ressurreição era a sua marca, que o Senhor venceu a morte e que o Senhor nos deu a oportunidade de vencer a morte. Porque a palavra diz que se nós somos crucificados com o Senhor na morte pelo batismo, com o Senhor também seremos ressuscitados. Por isso, essa noite, Deus, que essa certeza da ressurreição esteja em cada lar, em cada casa, que isso não seja apenas uma informação histórica de um livro antigo, mas que seja uma verdade viva na mente e no coração de cada pessoa, que a fé aumente, que a convicção da sua vida, da sua presença em cada casa, em cada relacionamento, possa gerar posicionamentos diferenciados. Nós oramos hoje, Pai, para que a sua vontade se estabeleça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos? Alguém perguntou ali, não consegui ver se já está sendo transmitido pelo Facebook também. Hoje não, hoje está sendo transmitido só aqui pelo Instagram. E como é um dia de Páscoa, né, nós vamos ler a passagem que fala sobre o estabelecimento da Páscoa e a relação disso conosco para os dias de hoje. Então eu queria só desejar mais uma vez a todos, né, Feliz Páscoa. E quando eu digo isso, eu digo no maior sentido, né, no sentido mais amplo dessa palavra, né, dessa vitória que Jesus nos deu. Se vocês puderem ir comigo no livro de Êxodo,
Êxodo capítulo 12. Nós vamos começar a leitura da palavra de Deus. Êxodo 12 e o verso 1. O pessoal já achou? Às vezes eu não entendo aqui o que o pessoal do ponto está falando. Eu preciso que eles escrevam para mim. O ponto aqui é cego. Vamos lá? Êxodo 12, quem já chegou, pega ali, vamos na palavra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação do Campeche, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar, até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Agora, se você puder ir ali no verso 26, nós lemos até o 13. Agora no verso 26 do mesmo capítulo 12 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Então aqui Deus mostra como é instituída a Páscoa e depois ainda ensina o que a gente deve ensinar para os nossos filhos. Eu lembro ainda que a gente, quando
o nosso filho mais velho era pequeno, a gente fazia aquilo que talvez muitos que estão ouvindo aí faziam. Escondiam uma cestinha do coelhinho da Páscoa, faziam pegadinhas com o talco, para dizer que o coelhinho da Páscoa esteve ali na casa e escondeu a cestinha. Só que quando a gente entregou a vida para Jesus, a gente viu que o Papai Noel e o coelhinho da Páscoa estavam tirando o foco do nascimento e da ressurreição de Cristo. E aí a gente foi falar para ele. Ele tinha por volta de 3 anos. O ponto sabe tudo. E aí a gente foi falar para ele, olha, Ian, deixa eu te dizer uma coisa, tenho que te contar uma história aqui. O Papai Noel não existe. Aí ele parou. Houve um certo suspense no carro, a gente estava no carro. Aí ele parou, pensou e falou assim, mas o coelhinho da Páscoa existe, né? Não disse que o coelhinho da Páscoa também não existe. Não, filho. O coelhinho da Páscoa também não existe. E a gente precisa seguir o que está aqui, ó. Quando os nossos filhos, vocês que têm, estão com filhos pequenos agora, nem comecem, agora que vocês já sabem, a gente não sabia, mas agora que vocês já sabem o que é a Páscoa, não ensinem nada diferente dessa Páscoa aqui. Não ensinem coelhinho da Páscoa. Hoje eu recebi tantas mensagens de irmãos cristãos me dando feliz Páscoa com um coelhinho. E isso, eu entendi a intenção do coração, mas eu vi a ignorância misturada, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso para tirar os coelhinhos dessa Páscoa. Hoje é o dia da morte dos coelhinhos. Vamos matar todos os coelhinhos das nossas Páscoas, vamos deixar só o cordeiro no lugar. Porque para nós, o nosso cordeiro pascal é Jesus Cristo e o coelhinho não tem nada a ver com isso. Tá bom? Algumas ressalvas que a gente gostaria de falar a respeito dessa instituição da Páscoa. Ali no verso 3 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. No dia 10, eles iam pegar o cordeiro e iam levar para a casa deles. No dia 10. E depois, a Bíblia diz que esse cordeiro deveria ser imolado no dia 14. Então esse cordeiro ia ficar com essa família 4 dias. Então o que acontecia nesses 4 dias com essa família e com esse cordeiro? Eles conviviam com esse cordeiro. Eu não sei se vocês já viram, né? Já tiveram a oportunidade de chegar perto de um cordeiro, né? Um cordeirinho pequenininho, branquinho. A gente teve um aqui em casa antes ele virar um animal. Quem conhece o Otto sabe do que eu estou falando. Esse cordeirinho, ele é tão bonitinho, né? Tão fofinho. E aí nesses 4 dias, essas famílias tinham que olhar para ele e encontrar ou ver se ele tinha algum tipo de defeito. Porque Deus falou que esse cordeiro ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. Então eles iam ter um tempo para analisar aquele cordeiro. Eles iam ver se ele estava com sarna, se ele estava manco, se ele tinha algum problema na estrutura dele, porque se tivesse não servia para ser o cordeiro do sacrifício. Agora eu fico pensando no que acontecia com os filhos dessas famílias que estavam ali com as crianças pequenas, que ficaram 4 dias com aquele cordeirinho, né?
Eles ficavam apegados com aquele cordeirinho. Você imagina que depois de 4 dias, aquele cordeirinho, ele ia ser morto. Quando Jesus falou assim, se vocês estiverem cansados e sobrecarregados, venham até mim que eu vou aliviar vocês. Ele depois diz uma coisa, diz assim, mas aprendam de mim, me conheçam, relacionem-se comigo. Então, Jesus, quando João Batista vê ele chegando assim, eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo como um cordeiro que é necessário ter um relacionamento com ele, para participar da vitória dele, para poder se libertar daquilo que é uma prisão que a gente se envolve no dia a dia com a história do pecado e tudo mais. Então, veja que começa aqui que tu tem que ficar 4 dias com o cordeiro em casa, vai conhecê-lo e depois vai se alimentar dele. Você precisa conhecer quem Jesus é e depois precisa se alimentar de Jesus. E mais, você precisa receber o benefício de ter a oportunidade de ter o cordeiro dentro de casa. Amém? Depois a Bíblia ainda segue dizendo o seguinte, mas se a família for pequena para um cordeiro, no verso 4, então convidará ele o seu vizinho mais próximo conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Eu vou fazer uma pergunta. Se essa ordem fosse hoje, você poderia convidar o seu vizinho mais próximo? Ele iria? O seu vizinho mais próximo está com problema com você? Você tem problema com o seu vizinho mais próximo? Porque aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, se tiver pouca gente em casa, né, aqui as famílias eram por volta de, né, aqui para comer o cordeiro teria por volta de 7, 8, 10. Se a família for pequena, chama a família do vizinho. É possível para a gente chamar uma família de um vizinho e querer partir com ela o cordeiro? A gente precisa entender que aqui Deus está chamando a gente para partir o cordeiro com os nossos vizinhos. Mas se a nossa vida não manifesta a resposta de alguém que se relaciona com esse cordeiro, como a gente vai apresentar o cordeiro para o vizinho? Entendeu? Outra coisa que aqui está trazendo como um ensinamento não é para eu sozinho comer. Não, eu conheço Jesus do meu jeito. Você pode conhecer Jesus do seu jeito, até conhecendo Ele, se transformar na pessoa que vive do jeito dele, e não mais do seu jeito. Então muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho o meu Deus, eu falo com o meu Deus da forma que eu sei. E isso é possível. Porém, a relação que Ele espera depois que você conhece Ele é de comunhão. Então, quando a igreja primitiva se reunia, tinham 4 princípios que eram estabelecidos lá. Doutrina, quer dizer, entendimento da verdade. Comunhão, ou seja, perseverar na comunhão é insistir e estar juntos, mesmo quando não quer. As orações e o partir do pão. Então, aqui, a palavra está ensinando que a gente precisa conhecer Jesus e ao conhecê-lo, ter relacionamentos. Deus está chamando para fazer isso com o vizinho. A pessoa próxima, né? É porque o vizinho, ele sabe todos os problemas. Talvez você pense que ele não sabe, mas ele sabe. Você sabe o problema do vizinho. Quando dá um problema lá na casa do vizinho, você vai terminar sabendo. Você vai ouvir alguma coisa na casa do vizinho. O seu vizinho vai ouvir as coisas da sua casa. Então, a gente pode esconder para alguém que mora numa cidade distante, mas quem mora na rua do lado, quem mora na casa do lado da nossa vida vai manifestando, né? Depois, né? A Bíblia depois diz o seguinte, que a gente guardaria, né, no verso 6 até o 14º dia,
A gente não, né? O povo hebreu. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolaria no crepúsculo da tarde. Ou seja, era uma ação coletiva. Todo mundo estaria debaixo dessa mesma direção. Deus dá uma direção e está todo mundo junto debaixo da mesma direção de Deus. Aí, ele diz o seguinte, naquela noite... Não, depois ele fala no verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, né, nas laterais ali, né, da porta, e na verga, que é na parte de cima. Vai botar o sangue do animal ali. E aqui eu queria começar a falar sobre uma coisa muito importante. Já falamos sobre isso uma vez, há muitos anos atrás, e eu queria falar de novo hoje. Quando o sangue do cordeiro imolado era retirado, né, ele precisava ser colocado em algum lugar, para depois ser aspergido ou pintado na parede, lá nas vergas e nas ombreiras. Eu não sei onde que eles guardavam. Digamos que fosse uma bacia. Um exemplo. Então, o sangue de Cristo, ele foi vertido na cruz, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal, com um propósito, né? Temos falado a cada live do sangue de Jesus, da importância do sangue de Jesus, que nos comprou, que nos remiu, que pagou o nosso preço, né? Então, você imagina o seguinte, que o sangue está na bacia. Se o anjo da morte, né? Se a palavra de Deus diz lá no verso 12 do capítulo 12 de Êxodo, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal verso 13, nas casas que estiverdes. Então, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Ou seja, quando o anjo da morte passasse por sobre as casas do Egito, então já trazendo o significado da palavra Páscoa, Pesach, passar por cima, né? Quando o anjo da morte passasse por cima das casas, a casa onde ele visse o sangue, ali não haveria juízo. Por quê? Porque o sangue, ele não estava num recipiente. O sangue tinha uma proposta. Havia uma obediência numa direção e uma conclusão da direção. Então, quando Deus falou, pega o sangue, passa, Jesus morreu, o sangue derramou. Agora eu preciso ter uma atitude. O sangue já está disponível. O sangue de Jesus foi disponibilizado para todos quantos nele crerem. Né? Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a esses deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o sangue ficou disponível na bacia. Mataram o cordeiro, o sangue foi colocado num recipiente. Mas e agora? Agora precisava ser tirado dali da bacia e precisava ser aspergido nas ombreiras e na verga. Entendeu? Então, não adianta Jesus ter feito o sacrifício se eu não me submeto ao que ele me orientou de estar debaixo desse sacrifício. Aceitar esse sacrifício. Isso não é involuntário. Precisa sim da minha escolha. Eu tenho que optar em estar debaixo. Eu tenho que optar em pegar o sangue que está ali na bacia e aspergir ou pintar as ombreiras e a verga da porta. Então Jesus diz assim, eu estou na porta e eu bato. Eu estou escolhendo você abrir. Eu estou perguntando se você quer abrir. Eu estou perguntando se você quer viver algo novo. Eu não vou obrigar você a fazer nada. Eu vou só ensinar o que é preciso ser ensinado. Agora, deixa falar algo importante. Se você puder ir ao livro de Levítico comigo,
Saúde, Sabrina. O Natan vai adorar essas coisas, né? Um espirro, outro fala saúde, vai ficar ótimo no vídeo. Comunidade do Campeche. Vamos lá. Levítico 17, verso 10 e 11. Olha só o que diz. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Verso 11 outra vez. Porque a vida da carne está no sangue. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando o sangue do cordeiro, que foi morto lá, imolado por orientação de Deus a Moisés e consequência ao povo dele, foi tirado do próprio animal e foi passado na verga e nas ombreiras da porta, ali tem um ensino. A vida daquele animal estava manifesta naquele sangue. Se o sangue manifesta a vida do animal, quando o anjo da morte passa por cima dessas casas para fazer o juízo, né, como Deus falou que executaria o juízo sobre os deuses do Egito, o que é que ele vê? Ele vê um sangue. Mas o que é que ele vê? Além de ver o sangue, ele vê o seguinte: aqui nessa casa já teve derramamento de sangue. Aqui nessa casa o preço já foi pago. Aqui nessa casa uma vida já foi entregue para poupar outras vidas. Uma vida por outra vida. A vida daquele animal foi tirada para que os primogênitos que estivessem naquelas casas fossem poupados. Então, toda casa que tivesse uma marca de um sangue, naquela casa teria, quando o anjo passasse, uma placa espiritual piscando, dizendo assim: aqui já morreu alguém. Aqui já se foi feito um sacrifício. Percebe? Então agora, quando eu digo, sim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor, sim, eu aceito o seu sacrifício de sangue pela minha vida, quando o anjo da morte, né, quando o diabo quiser olhar para mim, para trazer qualquer tipo de acusação, condenação ou juízo, ele vai ver aquele sangue ali. Sangue de quem? O sangue de Jesus sobre a minha vida, e ele vai identificar: ali já teve alguém que morreu. Ali já teve sacrifício feito. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Então, quando a gente comemora a Páscoa, a gente está comemorando o quê? A gente está comemorando que o Cordeiro, sem mácula e sem defeito, veio, Jesus Cristo, e foi espontaneamente, né? Decidiu espontaneamente se entregar e derramar o sangue dele por mim e por você, e isso tudo por amor. Então a maior marca e prova de amor é Jesus dizendo: Pai, eu vou, não seja feita a minha vontade mas a sua, mas eu me rendo ao Senhor. Então se o Pai falou vai e ele veio, o Pai diz assim: passem o sangue nas portas, e a gente passa. E aí eu passo no meu coração, eu passo na minha mente, eu passo no meu entendimento. E eu vivo aquilo que ele me chamou para viver. Amém? Então, quando eu começo a entender, quando eu começo a viver, entender o significado da Páscoa, não tem mais sentido eu agora comprar um chocolate e dar um coelhinho, ou falar de um coelhinho de chocolate para alguém e dizer assim: olha, Feliz Páscoa, chocolate. Não tem problema dar chocolate, mas não, já que você sabe que a Páscoa não é chocolate nem coelhinho,
Evita fazer nesse dia, então, dá um dia antes, né? Ah, mas lá na comunidade, esses dias que as cestas estão sendo distribuídas, levaram chocolate. Não tem problema dar chocolate. Não tem nenhum problema dar chocolate. O problema é a gente não ensinar o que é Páscoa. E se for possível, de preferência, não dar o chocolate nesse dia, para não vincular o chocolate à Páscoa. E sim, né, eu lembro quando a Sabrina estudava na escola adventista, eles davam na Páscoa um pão e um suquinho. É isso que ela trazia para casa, não trazia um bombom, ela não trazia um saquinho com pão e um suquinho. Então, para ela, estava sendo ensinado desde pequena aquilo que Deus falou lá em Êxodo 12. Quando eles perguntarem o que é Páscoa, você vai ensinar para os seus filhos o seguinte, que o Senhor feriu o povo, né, passando por cima né, das casas que não tinham sangue, e na casa que tinha o sangue eles foram poupados. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. A gente precisa ensinar isso para as gerações e entendendo isso assim manifestar esse entendimento, essa verdade. Bom, depois de entender isso, eu preciso perceber algumas outras coisas. Primeiro, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham a vida com abundância. Eu fico pensando num padrão, né, de Jesus, o que seria abundância, né, num nível de entendimento de Jesus, o que seria uma abundância na terra, porque ele veio à terra para nos dar abundância de vida. O que ele estava querendo propor quando ele veio para dar uma vida com abundância? Porque se eu digo Feliz Páscoa, eu digo assim, tenha vida com abundância. O que é que Jesus está querendo me dar para que eu possa, tendo em abundância, distribuir? Porque aquilo que ele deu, o que é suficiente para mim, eu recebo. Mas quando ele me dá abundância, é mais do que eu preciso. Então não é mais para mim. É para eu poder distribuir. Então vamos entender. Jesus veio para que eu comprasse muitos carros, muitas casas, tivesse muita oportunidade de conhecer vários lugares do mundo, tivesse muitas roupas. Não. Jesus não veio para isso. Jesus veio para me dar a oportunidade de ter novamente a relação com o Pai que foi quebrada por causa do pecado. Ele disse o seguinte, eu vim, né, e aqui eu sou a luz do mundo. Então, aqueles que estavam em trevas, eles tiveram a oportunidade de ver uma grande luz. E os que viviam no vale da sombra da morte, para esses resplandeceu a luz. Ou seja, a galera que não estava entendendo, que não estava vendo, que não estava usufruindo do sangue, teve agora a oportunidade de experimentar o benefício do sangue de Jesus. E agora ele falou assim, eu vim para que vocês possam participar desse benefício. Para que vocês possam ter vida. E mais, que vocês tenham tanto dessa vida, que vocês possam levar essa vida às outras pessoas. Jesus veio para nos dar a abundância dessa vida. Ele veio para que eu pudesse viver feliz. Eu não estou dizendo que eu não possa ter fartura de bens. De jeito nenhum. Eu acredito que quanto mais a gente puder ter, mais a gente vai poder distribuir, mais a gente vai poder abençoar, né? Hoje, por exemplo, ligou uma pessoa para mim que ela queria um negócio lá e eu não tinha como abençoar ela naquele momento. Se eu tivesse, eu daria para ela e para todas as outras pessoas, mas naquele momento eu não tinha como. Então era bom se eu tivesse condições para abençoar todo mundo. Então não é problema ter recurso, né?
Não é problema ter recurso. A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Então, voltando para esse entendimento, Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Eu vim para que vocês possam experimentar tudo que o Pai tem para vocês e levar outras pessoas a experimentarem isso. Então, eu quero dizer assim, Feliz Páscoa por uma pessoa que não conhece Jesus e levar ela a conhecer Jesus. Porque eu estou querendo falar para ela assim, feliz redenção, feliz vitória sobre a morte. Mas se a pessoa não está debaixo desse benefício do sangue, o que adianta eu dizer isso para ela? Né? Dizer para uma pessoa que não conhece Jesus Feliz Páscoa é brincadeira. Ou então pelo menos é só uma ignorância nossa. A gente precisa eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, falar sobre a redenção de Jesus. Então hoje, né, é o domingo de Páscoa. Hoje é o domingo onde aquilo que Jesus falou que ia fazer, ele efetivamente fez. Ele falou assim: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse isso para os discípulos, que ele ia ressuscitar. Então, quando ele diz isso, e aí ele fala depois na ceia assim, façam isso em memória de mim, anunciem a minha morte até que eu venha. Primeiro ele diz o seguinte: vamos celebrar a minha vitória, porque a minha vitória é a vitória de vocês. Porque se vocês forem crucificados com Cristo, ou seja, se nós formos crucificados com Cristo, com Ele também nós vamos ser ressuscitados. Então, qualquer um de nós que está em Cristo vence a morte. Eu ontem pela manhã fui fazer um funeral de uma irmã. E tive alegria naquele funeral. Apesar da tristeza da partida da irmã, né? Emocionalmente, a gente é egoísta, a gente não quer que as pessoas que a gente ama ou que a gente tem relacionamento partam. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer, né? Ele não se compraz na morte de um ímpio. Mas se ele diz que tem alegria no luto, na casa do luto, é porque para a terra é uma tristeza, mas para o céu é uma alegria. O pai se reencontrando com a filha. Então, foi isso que eu falei lá para aqueles irmãos nossos que estavam lá naquele funeral. A tristeza da partida, mas a alegria no céu da chegada. Então, quando Jesus sai né, quando a pedra é tirada do túmulo, e as mulheres vão lá procurar Jesus, e o anjo diz assim: por que vocês estão procurando aqui quem está morto? Ele não está morto, ele vive. Então, se a gente tem essa convicção, essa é a hora de, se você está nessa empolgação, dar um glória a Deus, sabe? Porque ele vive, porque ele ressuscitou, porque ele não está preso na cruz. Sabe, eu não uso um crucifixo, um Cristo preso, porque ele não está mais lá. Ele está vivo, ele está no nosso meio. Ele ressuscitou, ele está vivo. Então, essa é uma marca da gente que tem o Cristo como Salvador. A Páscoa simboliza esse dia da vitória, a vitória da vida sobre a morte. A Bíblia diz que foi tragada. Tragada foi a morte pela vida. Ou seja, a vida desfez a morte. A vida não deu oportunidade mais da morte nos dominar. Tem gente que ainda tem medo da morte. Eu quero te dizer, não tema a morte. Porque a morte não pode mais, e ela não tem mais poder sobre a sua vida. Jesus matou a morte. Uma vez eu li num livro que o autor escreveu assim: o dia em que a morte foi morta na cruz, Jesus venceu, né?
a morte da morte na cruz do Calvário. Então, celebrar a Páscoa é isso, é celebrar a vitória, é celebrar a oportunidade da eternidade, é celebrar a redenção do Senhor e é glorificar a Jesus por todo esse grande projeto do céu. Amém? A gente precisa muitas vezes levar a mente, tirar a nossa mente das pequenas coisas, porque como na quinta-feira lá na palavra de 1 Pedro, a palavra diz o seguinte, que a gente deve perceber como é que está sendo o nosso tempo de peregrinação e nos livrar das prisões da nossa alma, das limitações da nossa alma. Muitas vezes a gente fica aflito, angustiado, muitas vezes a gente fica aprisionado pelo nosso orgulho, muitas vezes a gente fica possuído de autocompaixão, outras vezes a gente fica com pena de nós mesmos, autocomiseração. E aí a gente vai vivendo não com a abundância da vida que Jesus nos deu. Jesus não veio para morrer, para nos dar uma vitória triunfante, né? Não triunfalista, mas triunfante, irrevogável. A vitória de Cristo é irrevogável. Ele veio para nos dar essa vida e essa vitória para a gente voltar outra vez a viver aprisionado, outra vez viver com medo, outra vez viver angustiado, outra vez viver cheio de complexos, de traumas, de prisões que o diabo tenta nos aprisionar. Então não, Jesus deu uma vitória não sei nem a palavra, né? Sobrenatural, ilimitada, infinita, poderosa, não sei que palavra poderia dar, que nos deu a condição de ter sobre nós um nome que é sobre todo nome. Então, se o nome de Jesus é nome sobre todo nome, nada mais pode nos impedir de viver essa relação. E nada mais pode nos impedir de viver o que a palavra de Romanos fala. Nós em Cristo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Mais que vencedores. Os vencedores vencem uma corrida. Mas nós temos a vitória eterna. Em Cristo somos mais que vencedores. Então, assim, por causa dessa vitória de Cristo, a gente não pode mais viver aprisionado. Quando Deus fala lá para Moisés, olha, esse vos será o principal dos meses, eu não sei como é que era o calendário judaico, né? Depois eu vou fazer uma consulta aos universitários. Mas quando ele diz que esse vai ser o principal, talvez é porque esse não fosse o principal. Então, a partir dali, né, deixa eu até abrir Êxodo 12, só para vocês verem o que está escrito. Verso 3. Não, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Eu não sei como é que era antes, mas a partir dessa vitória aqui, a partir dessa Páscoa, ali começou a contar o primeiro mês do ano, um novo tempo na vida desse povo. Deixa eu te dizer, quando você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Comece a contar a sua vida dali. Não que você vai desprezar a sua história, né? Tudo que você viveu até ali, mas Deus te deu uma vida nova. Não fique mais aprisionado no passado. Não fique mais aprisionado nos erros que você cometeu daqui para trás. A Bíblia diz assim: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, é um novo tempo. Novo tempo. Ah, mas eu fiz isso, eu era aquilo. Rapaz, eu sou ex um monte de coisa. Mas não importa mais o que eu sou ex, porque eu já não sou mais. Já não existe mais. Tudo se fez novo. Amém? Então, assim, o mundo está em choque.
O mundo está em choque. Tem gente ouvindo barulho no céu, tem gente vendo sinais apocalípticos. Não precisa nada disso. Não precisa se preocupar com nada disso. Se for, tá ótimo. E se não for, também tá ótimo. Porque se eu e você somos de Cristo, viver é Cristo e o resto, ou morrer, é lucro. Então tudo que pode vir daqui para frente é lucro. E se tiver que passar pelo vale? O apóstolo Paulo disse, eu já aprendi a viver contente. Já aprendi e fui experimentado, tanto na fartura quanto na escassez. Então se você não sabe, vai aprender e está tudo certo. Mas e se a gente ficar doente? Se a gente ficar doente, também está tudo certo. E se a gente não ficar doente? Aleluia, se a gente não ficar doente. Mas é Páscoa. É Páscoa. A Páscoa me diz o seguinte, ele venceu. Então, meu irmão, se ele venceu e eu sou desse time, não tem como o capitão do time ganhar o jogo e eu perder sendo do mesmo time. Né? Eu boto uma camisa e o jogador lá, centroavante, bota a camisa. Eu sou o zagueiro e ele é o centroavante. Somos do mesmo time. Ele fez 6 gols no time adversário e o jogo foi 6-0. Ele ganhou e eu perdi. Não tem como. Se ele ganhou, eu ganhei. Se ele venceu, eu venci. Então, quando é Páscoa, Jesus vence. E se ele venceu, nós nele vencemos. Nós nele somos mais que vencedores. Você percebe isso? Ser vencedor com Cristo? Escolher fazer parte de um time, e eu já falei isso muitas vezes, que quando a gente vai para uma situação, é como se estivesse vendo um VT, porque a gente já sabe o final, a gente vence. O texto, o livro sagrado, no final diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, por que a gente venceu? Porque a gente tem uma marca entre nós, sobre nós, o sangue. Assim como o anjo da morte passou por cima daquelas casas e olhou e viu um sangue e não pôde fazer nada ali, porque ele já havia sido feito. Se havia um juízo que deveria ser feito, já havia sido feito. O sangue já havia sido derramado. Ninguém pode mais me comprar, eu já sou comprado. Eu já fui escolhido para ser propriedade do Senhor e eu já disse sim. Hoje, né? É o escravo da orelha furada. Eu optei, né? Eu tenho a liberdade de não querer. Ele me dá a liberdade de dizer assim, eu não quero mais ser dele. Ele me deixa ser livre para dizer isso. E eu não quero não ser dele. Eu quero ser dele. Percebe? Então, se eu quero ser dele, e ele me recebe assim com os braços abertos, ele me dá a oportunidade de com ele ter os benefícios de ser dele. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Sou dele e com ele eu sou mais que vencedor. Então, hoje, né, é o dia da vitória de Cristo. Hoje é o dia que nós celebramos a Páscoa. Então, pelo amor de Deus, entendendo isso, quando você vai desejar alguém feliz Páscoa, tenha tudo isso em mente. Tenha tudo isso em mente. Talvez você não vá ter tempo de explicar tudo isso para uma pessoa. Mas de alguma maneira, semeia isso para a sua semeadura não ser um coelhinho e um chocolate. Amém? Mais uma vez, 4 minutos, né? Para acabar essa live. Dentro de 4 minutos a gente vai parar aqui. E aí a gente vai começar de novo, porque eu só tenho 1 hora. E aí a gente vai fazer a ceia. Mais uma vez, as pessoas precisam saber o sentido da vida. Mais uma vez, a gente vê as famílias reunidas
nesse momento dentro das casas. Pelo menos em grande parte do Brasil. E agora? E agora é hora de falar sobre tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Sabe, eu não sei se você está vendo um movimento do céu acontecendo. Sabe, movimento de solidariedade, muitas famílias sendo ajudadas por outras famílias. Muitas famílias se dispondo a ir na casa de outras famílias e levar o alimento, e levar algo que supre uma necessidade. Outros que não podem sair para fazer esse ato, dobrando os joelhos em oração por essas famílias. Outros unidos, né, ligando uns para os outros. A igreja está se unindo, a igreja está crescendo, o avivamento tão esperado está dando sinais, e eu acredito, meu irmão, sinceramente, que esse avivamento está nas portas, ele vai acontecer. Então, una-se com a gente nessa verdade, una-se com a gente nessa história toda que a gente está vivendo. Vamos ter um coração só, a gente tem que ter uma missão só. É anunciar Jesus, a vida em abundância. É dizer que Ele venceu. Ele espera que a gente seja um, e Ele quer que a gente faça isso para que o mundo saiba. Então, troca o lugar da angústia pela certeza da vitória. Enche o teu coração com a palavra. Muda seu pensamento. Vive o que o Senhor te chamou para viver. Amém? Esse é o momento. A gente está nas portas de viver algo maravilhoso, grandioso. Vamos acreditar todos nisso ao mesmo tempo. E não estou dizendo que a gente não vai ter problema no meio disso, a gente vai ter. Mas mesmo assim, no meio desse problema que você possa estar passando aí, não tira a mente de que em Cristo você é mais que vencedor. Amém? Então, agora a gente vai preparar a nossa ceia. Vai ali, não sei se já está aí do ladinho. Vamos ter esse tempo de abençoar uns aos outros com a troca do cálice, né? Esse tempo de uns aos outros ser assim, canal de Deus. Vamos ser um canal de Deus. Deixa Jesus usar os seus braços. Deixa Jesus usar a sua boca. Abençoa, né? Às vezes a gente fica meio resistente, tem poucas pessoas na casa. Abençoa, abraça, ora, parte o pão. Isso fazia parte do ritual da igreja primitiva. A gente precisa não perder a identidade. Deus falou lá para o povo lá assim, ó, quando os filhos perguntarem o que é isso, avisa, ensina, marca eles com essas verdades. A gente precisa marcar as pessoas com as verdades que a gente tem recebido e está sendo marcado. Vamos transmitir. A abundância é para além de nós mesmos, para os outros. Amém? Deus abençoe a cada um com esse entendimento dessa verdade. Nós vamos agora preparar ali os elementos da ceia. Vamos começar a live de novo. Aí a galera chegando, e agora nós já estamos em outro lugar. Agora a gente já está em pé para participar da mesa. Esperar o povo entrar aqui para eu continuar falando. Você que já entrou, né? Lembra de bater uma fotinho para mandar pra gente ver como é que tá a ceia aí na sua casa, para todo mundo participar dessa ceia juntos. A gente estava ali com umas 90 e poucas pessoas, agora a gente está ali com umas 60 e poucas, então vamos esperar o resto chegar. Para a gente participar da ceia. Amém, galera? Ó, o pessoal está entrando. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui. O ponto está falando que tem que ajustar aqui.
Sabrina, vê se não puxa mais pra cá, porque eu tenho que ir lá pra frente pra olhar. Vem devagarzinho com a mesa. Aí. Só ficou torto agora. Mais um pouquinho. Aí. Famílias presentes? Não, vamos esperar, o pessoal tá chegando, vamos esperar todo mundo chegar. Tem alguém feliz aí do outro lado do telefone, não? Aleluia. Sonzinho, né? Dava pra botar, não pode? Do telefone não pode botar um sonzinho? Essa parte não precisa botar lá depois. Fica só a palavra no coisa e a gente bota. Só um tecladinho daquele. Sim, o pessoal cantar. Tá chegando aí a turma, vamos lá, galera. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, raça eleita. Nação santa, povo de propriedade exclusiva, família valente presente. As famílias presentes. Saudade de todo mundo, né, de daquela reunião. Deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto o pessoal tá entrando. Galera, olha só. Em algum momento a gente deve voltar para algum lugar, né? A gente precisa capitalizar para que isso aconteça. Então, assim, nesse mês que passou, nós tivemos pelo menos umas 18 ou 20 ofertas na conta da igreja. Aliás, 17 na conta da igreja e umas 5 ou 6 pessoas trouxeram direto o recurso. Então, assim, tendo um entendimento que nós somos na média de 150 a 200 pessoas, só 17 a 20 pessoas contribuíram. Deixa eu te dar um toque. Né? Se caso você não pôde fazer isso ainda, está com dificuldade, fala lá com o Marcelo, ele vai te ajudar. Mas não deixa de contribuir, isso é importante para a igreja, porque logo, até o dia 30 de maio a gente não vai poder reunir no prédio. A partir daí, se forem prorrogando, a gente também vai prorrogando, mas em algum momento a gente vai precisar reunir em algum lugar e é importante, a contribuição. Tá bom? Segue o pessoal entrando ali, ou já parou de entrar, nós estamos ali com 80, 78. Vamos fazer a ceia então. Galera, olha só. Vou fazer um pedido para você. Pega na mão do seu irmão, da sua irmã, seu pai, sua mãe, ou minha família. Vamos fazer um tempo de oração, agradecendo a Jesus pela vitória da Páscoa. Vem. Pedra, vem. Tem um delay. Só um pouquinho. Tempo de agradecer a Deus mesmo. Sabe? Um tempo de glorificar o Senhor por isso tudo que a gente ouviu hoje. Pela vitória dele. Amém? Dá a mão aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Sua palavra diz que pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, isso é pela sua misericórdia e graça. Isso é um dom, um presente do Senhor pra gente. A gente não merecia. A gente merecia era a visita do anjo da morte sobre as nossas vidas. Mas hoje, quando esse anjo da morte passa, ele não vê mais a gente. Ele só vê uma marca sobre nós de um sangue, de alguém que já pagou um preço.
do Cordeiro que já morreu, da vitória que já foi estabelecida. E por isso nós te agradecemos, Pai. Eu agradeço pela minha família. Eu agradeço por cada uma família, Pai, que está junto agora, nessa hora, em oração. Ligamos essa oração aqui na terra, uma oração de gratidão pela vitória da cruz. Uma oração de gratidão pelo seu sacrifício, pela sua obediência, pelo sofrimento que o Senhor levou sobre si. A tua palavra diz que o Senhor era o mais rejeitado dentre os homens, que foi um homem de dores, que soube o que era padecer. Um castigo que estava proposto para nós foi lançado sobre o Senhor. E por causa das suas pisaduras nós é que fomos sarados. Nós deveríamos ser os aflitos, mas o Senhor foi quem foi aflito. O Senhor é que foi afligido. O Senhor é que foi maltratado. Ninguém acreditou na sua pregação. Mas nós, Deus, hoje aqui, unidos como família, nós queremos dizer, nós cremos. Nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua pregação, nós cremos na sua vitória, nós cremos na sua ressurreição. E hoje nós celebramos essa ressurreição. E o ato de nós participarmos dessa mesa, dessa ceia, é anunciando ao mundo que o Senhor vive e que o Senhor voltará. E nós queremos estar preparados para esse encontro com o Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode pegar o pão. Eu não posso errar aqui. Se eu errar, elas riem. Eu falei amém também. É um amém de com o nariz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela liberdade que a gente tem. Aleluia. Pega o pão. Se você não tem o pão, pega uma bolacha. Não tem problema. Esse elemento, ele não é o corpo de Cristo. Ele simboliza o corpo de Cristo. E a gente vai fazer o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, ó, em 1 Coríntios: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ou seja, eu recebi algo e eu multipliquei. Aquela vida com abundância, aquilo que Ele me deu para eu receber e para eu poder multiplicar. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então, o apóstolo Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Em memória de Jesus. Em memória de Jesus. É na vitória de Jesus. É na memória da vida de Jesus. É na memória da missão inteira de Jesus. É em memória do sofrimento de Jesus. Mas é em memória da ressurreição e da vitória final de Jesus que nós fazemos isso. Nós queremos glorificar o Senhor, Pai. E nós queremos te agradecer por ter o entendimento dessa palavra e termos esse pão nas nossas mãos. Nós louvamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a Bíblia também diz que a morte, ela foi tragada pela vida. Que o aguilhão ou o ferrão da morte é o pecado. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
derramou o sangue dele sobre nós. Então, tragada foi a morte pela vitória. A vitória contida no Cordeiro vencedor. E por causa dessa vitória, a gente faz parte dessa aliança de vitória. Essa aliança que é feita nesse sangue. Ele não está mais na bacia e ele não está mais no Cordeiro. Agora ele está em nós. Jesus falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então muitos dos discípulos, ouvindo isso, eles já não queriam mais seguir Jesus. Falaram que era muito duro esse discurso. Então ele vira para Pedro e para os demais e pergunta assim: e vocês? Não querem ir também? Aí Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse cálice simboliza a nova e eterna aliança que a gente tem com Cristo. Você pode trocar o cálice com alguém que está próximo a você. Se por acaso você está sozinho, você abençoa, né, a cadeira para que na próxima ceia, se a gente ainda estiver fazendo ela dessa maneira, você tenha mais alguém aí do seu lado para trocar o cálice. Nós queremos ter mais alguém aqui junto conosco na próxima ceia. Amém? Jesus te abençoe. Sabrina, aqui agora tu vai ter que tu e a tua mãe fazer uma ginástica. Nós vamos trocar aqui o cálice com o Mano, que ele ainda não está trocando com a gente aqui, mas logo a gente troca. Aí alguém pode pensar: esses estão fazendo um novo rito. Não inventa não. Isso é só porque a gente, cada um, né? Cada um faz o que gosta de fazer. Não é para virar uma doutrina. Mas é porque a gente acredita que é assim. A gente anda pela fé, irmão. Anda pela fé. Ele, Jesus, está vivo. E está aí com a gente. Está aqui conosco, está aí com vocês. Pelo Espírito nós temos essa convicção. Pode levantar o cálice aí. Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor vive, nós vivemos também. Nosso tempo aqui, Deus, é passageiro, mas o nosso tempo com o Senhor é eterno. Por isso, nós com esse cálice na mão, nós queremos anunciar ao mundo o que o Senhor disse que nós deveríamos fazer nesse momento. Anunciar a sua morte. E anunciar também a sua volta. Quando nós anunciamos a morte e anunciamos a volta, nós anunciamos que o Senhor venceu a morte e que o Senhor está vivo. Por isso, nós com autoridade chegamos diante da morte e perguntamos: onde está a morte e a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória. E o nosso Redentor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele está vivo. Em memória ao Cristo vivo, você pode beber desse cálice. Aleluia. Aleluia. Amém? Sabrina, dá um tchauzinho pra turma lá. Vai, filha. A turma correu, vou pegar e vou filmar elas. Vai aqui, vocês duas, e dá tchau pra todos.
Amém, meus irmãos? Então, assim, essa seria a hora que tava todo mundo pulando, o som ia, né? Bota um som ali mais agitado para nós ali, sabe? Um Fernandinho daqueles. Então, assim, essa é a hora também que a gente ia fazer uma oferta. Talvez, se você tiver condições de fazer, faça essa hora a sua oferta. Vamos glorificar o Senhor também com os nossos dízimos. A gente não faz isso normalmente, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui. Mas assim, experimenta nesse momento fazer o culto completo, né? Às vezes a gente não completa o culto porque a gente não tem ofertado mais, e trazer ofertas ao Senhor também é culto. Amém? Então faça a sua oferta hoje, né? Faça, né? Se você por acaso não conseguiu entregar ainda seu dízimo, faça isso hoje, de alguma maneira aí, tá bom? Então, que Deus abençoe cada família que está aí reunida, que a gente possa viver dias de muita intimidade com Deus. Eu quero levar ao conhecimento da comunidade aí em geral que, né, a gente, às vezes a pessoa fica falando assim, pô, porque o pastor está falando dos números do que foi feito até agora, né, nas entregas das cestas. Não é para glorificar homens, não. É só para dizer o que Deus está fazendo, é só para dizer que não é homem fazendo. É que é Deus usando os homens. Então, assim, muitas famílias já foram abençoadas com alimento, muitas famílias, né? Nós estamos por volta de quase mil famílias sendo abençoadas, né? Tem um exército de guerreiros que tem se disponibilizado a estar lá montando as cestas. Eu quero agradecer a cada pessoa, né, que está indo lá montar cestas, as pessoas que a gente nem conhece, que tem abençoado, e dizer o seguinte, o trabalho não para, irmão. É uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, a gente vai ter muito tempo para ajudar muita gente ainda. Então assim, prefeitura deu 1000 cestas básicas também. Ô, bênção. Tá vendo? Eu tô sentindo assim que é um movimento em vários lugares. Eu acho que foi o Ronaldo que botou num grupo lá que o dono de uma rede de farmácias doou 500 toneladas de alimento. A gente junto aí deu por volta de quase 20 toneladas com tudo isso que a gente fez. E agora eu tô vendo assim um movimento de gente até que, eu nem sei se ele professa o Senhor ou não, mas assim, tá acontecendo, sabe, um movimento de amor, de compaixão, de solidariedade. Sabe, é o momento da gente parar de focar nos desencontros de opinião, sabe, nas histórias políticas. Não é mais hora disso. É hora de a gente experimentar um avivamento. Ontem eu assisti um filme, nós assistimos um filme chamado, como é que é? Talento e Fé? Talento e Fé. Tem no Netflix, se você tiver o Netflix em casa, assista lá, Talento e Fé. É uma história de um movimento de conversões que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70. Verídico. Sabe? Muita gente convertendo. Meu irmão, a gente está nas portas disso, está acontecendo, os corações estão disponíveis, pessoas estão orando, pessoas estão contribuindo, pessoas estão se preocupando com as outras. Olha, isso para mim é Páscoa. Eu tô louco para começar tudo de novo aqui, vamos pregar de novo. Não vou falar mais, mas assim, se prepara, irmão. Se prepara para a gente viver um momento que a gente não viveu ainda. Não vivemos isso ainda. Eu não tinha vivido isso ainda. Então assim, vamos glorificar Jesus nesse tempo de dificuldade. Vamos viver o melhor de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe cada família. Que vocês tenham uma feliz Páscoa e uma noite o resto de noite abençoada aí com a família de vocês. Fiquem na paz. Jesus abençoe. O ponto vai desligar aí.